Boa noite, Deus abençoe. Doutor Claudemir, tudo bom? Tudo bom, meu pastor? Deus te abençoe. Tá ventando muito aí? Seu som tá baixinho, Claudemir. Meu som tá baixo? Deixa eu mudar ele aqui. Baixinho. É o meu som aqui que tá baixo, peraí. Melhorou agora o meu? Ah, era o meu que tá baixo. Era o seu? Ó, o meu tá baixinho. Beleza. Juliana Reis, Deus te abençoe, querida. Juliana não tá, só tá com a fotinha. Só a foto. A tua tela tá congelando, meu pastor. É mesmo? Tá. Aqui tá funcionando normal, aparecendo normal o meu e o seu. Então é o delay. É o delay. Olha o delay. Falei em Ó o delay. delay aí. Fala, meu amigo. Dona Juliana, Deus do seu delay. Deus Tudo abençoe. bem? Eu falei no delay, que é o retardamento da conexão, né? O som que chama-se delay, não é isso? Aí você entrou na hora. Sejam Deixa a bem-vindos. câmera ligada? Oi? Deixa a câmera ligada? Isso, pode deixar. Depois vocês só desligam o som. Tá bom. Quando o pastor Dário começar a dar aula, para a gente não incomodar o palestrante dessa noite. Tá bom. Hoje nós temos um concorrente forte, né? Flamengo e Fluminense. É mesmo? Mas 9h30 da é noite. jogo, é o tipo de jogo que não vale nem a pena ver. Sabe que o Flamengo vai ganhar mesmo? É verdade. Fala, Boa Cris. noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, Deus abençoe, Cris. Tudo joinha? Tudo bem, graças a Deus. Na correria de hoje, dia de quarta-feira, o dia mais corrido. É, todo dia é dia de atleta. Só corre quem é atleta, né? Verdade. Tudo bom, pastor? Deus te abençoe. Tudo bom, Cris? Deus abençoe você. Parabéns pela sobrinha que casou. É verdade. Casou com filho do pastor Davi Martins. Só tem Davi nessa família, né? O pastor Davi falou que quando o filho nascer vai se chamar Davis. Davis? É uma possibilidade. É feio para caramba, mas é uma possibilidade. Porque é Davi sogro, Davi pais, né? Então não tem como confundir, né? Tanto Davi. Vai ser ruim para o neto decorar, né? Ah, é Davi o quê? Davi de papai ou Davi de mamãe? Mas fico feliz. Casamento é sempre bom. Amém. É isso aí, gente. Complicado. Semana que vem teremos a quinta-feira teológica, né? Segunda-feira, Ayrton. É, pastor Ayrton. Já é semana que vem? Já na outra semana, na outra quinta. Amanhã já é 10. Amanhã não, né? 10 com 7, 17. É verdade. Dia 17, quinta teológica com o pastor Ayrton. Os dias estão passando muito, muito, muito rápido. Claudemir, olha o que eu comprei para o meu sinal não cair. Dá para ver? Repetidor de sinal. Muito bom. Porque toda hora trava. Aí o irmão da igreja falou assim, Cristiane, existe um aparelhinho muito simples de instalar. Você coloca na tomadinha que vai funcionar com uma beleza. Eu falei, o que, irmão? Ele, repetidor de sinal. Vai lá e compra que você vai ver que seu sinal não vai cair. Aí ontem foi o teste, quando teve o PG, né? Uhum. Aí eu sempre caio no PG, direto. É. Aí, quando foi ontem, o irmão que me indicou que caiu e eu fiquei a aula todinha. Eu falei, ô, Glória, por isso que é bom ter irmãos abençoados, né? Para poder nos orientar, né? Então, gente, estou fazendo a propaganda. Não estou ganhando nada, tá? Compre que vale a pena. Hoje é o segundo teste, vamos ver. Repetidor é sempre bom. É porque o teu aparelho fica um pouco distante de onde você está, não é isso? É. Então. Fica muito distante, o repetidor ele aproxima o aparelho do sinal onde você está localizado.
Ele amplia, na verdade, né? Porque tá aqui no mapinha, vamos supor, se o ponto pega aqui, aí o que ele faz? Você coloca ele paralelo ao ponto original e ele amplia mais um pouquinho. É a área de cobertura, ele faz uma abrangência maior, né? Por isso que ele se chama repetidor. Ele só capta o sinal do outro e vai fazendo a ponte. Verdade. Então vamos ver, né? Eu espero que hoje não caia, né? Vai dar tudo certo. Vai sim, se Deus quiser. Fazendo uma propaganda aí, a professora Edna, acho que ela não vai poder entrar também. Ela está dando agora aula em hebraico para criança. Eu compartilhei com vocês hoje. Muito legal, achei muito interessante o trabalho que ela está desenvolvendo, viu, pastor Neto? Eu vi a apostila dela, dei uma olhada lá. No e-book, ela liberou o e-book, pode compartilhar, tá? O link, pode compartilhar com quem quiser. Ela está fazendo esse trabalho inicial. E pessoal, ela disse para mim que o pessoal já está pedindo ela para fazer de Gênesis a Apocalipse. Aí é um trabalho mais, né, profundo, tem que ser dedicado e tudo. Mas muito bacana. Aprendendo aí as palavras iniciais em hebraico. Muito legal para criança. E a Cris está fazendo Libras, né, Cris? Aí, vai ser a nossa tradutora de Libras, fazer sinal aí, né? Não sei nem falar português direito. Aprendendo Libras. Libras, Cris. Oi? Muito bom. Não entendi. Perguntei se você sabe falar em Libras. Perguntei se você sabe falar um pouquinho, estou aprendendo. Sei sim, um pouquinho. Por isso que eu ensinei aqui, aprendendo muito bom. Libras. Isso. Só sei falar isso aqui, ó. Oi, travou para mim, o senhor. O senhor está congelando sua tela, pastor. Agora caiu. Jesus, Jesus. Olha ele aí, garoto Isaac Uri. Olá, boa noite. Você só não pode ficar, ó. Não! Jamais, meu filho. Tanto é que eu tô aqui na humildade ensinando a vocês, Jesus. Ó. Que isso. Jamais. Aula de Libras. Mas, pastor, que eu não vi o que o senhor aprendeu, o que o senhor sabe fazer em Libras. Ui! Oi. Tudo bem? É muito importante a gente aprender, nunca ocupa espaço, né? A mente nossa Verdade. A gente não usa 10% do cérebro, né? Mas posso te falar, sabe por que eu quis aprender Libras? Porque, assim, evangelizar. Porque, às vezes, uma vez aconteceu um fato lá na igreja, na consagração, que chegou uma menina surda. Mas, assim, foi muito curioso. Curioso não, né? Porque se Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Ele coloca o desejo no teu coração e ele te mostra, olha, eu quero que você aprenda. E o que aconteceu? Num domingo antes eu tinha ido na igreja da minha mãe e lá tem tradução, né, do culto em Libras. Uhum. E eu prestando atenção, falei, nossa, que lindo, não tem. Aí eu falei pro meu marido assim, a Maranata não tem, né? Aí meu marido até falou assim, não tem, Cristiano, porque não tem surdo. Aí eu falei assim, poxa, mas vai esperar chegar um surdo para poder traduzir a Libras, né, para os irmãos? E eu falei assim, interessante, eu queria aprender, mas eu não sabia onde procurar. E eu, na segunda-feira, isso foi no domingo, à noite. Na segunda-feira, eu fui para a igreja, na consagração, que toda segunda-feira lá na Maranata Jacarepaguá tem consagração de manhã. Chegando lá, me veio uma irmã que trouxe uma menina, acho que ela era pedinte. E ela trouxe para dentro da igreja. Ela nunca fez isso, a irmã. Nunca trouxe nenhum pedinte da rua assim para dentro da igreja. E quando a menina chegou na igreja, a menina era o quê? Surda. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, que é isso? Você já começa a entrar no mistério, né? Eu falei, meu Deus, que é isso que aconteceu? Aí acabou que a menina começou a oração e a menina foi e fez um sinal dizendo que ia embora, só que assim, ela entendia lendo os nossos lábios. Falou que fez esses gestos assim que ia embora porque ela não estava entendendo. Aí eu fui acompanhar ela até o portão para levar ela embora. E eu conversei com a irmã, com a diaconisa lá da igreja, falei sobre o que aconteceu, né? Aí ela virou para mim e falou assim, irmã,
recebe, porque é a resposta do Senhor para você, do desejo do teu coração. E Ele tá confirmando no teu coração que você deve aprender. Já está praticando na igreja? Não, na igreja não, porque eu ainda não. Na igreja só a diaconisa Nilce que sabe que eu faço Libras, e agora vocês, irmãos, né? Beleza. Mas assim, eu tô aprendendo, menino, não posso, agora não, assumir nenhum compromisso. Beleza, deixa eu cumprimentar. É uma coisa assim, muito séria, sabe, irmão? É, irmão, é importante. Você entra, você começa a fazer o curso, aí você vê que é um mundo que eles vivem, que é assim, vivemos no mesmo lugar, no mesmo planeta, só que é uma parte. Então, assim, para a gente, eu pensei mais em quem? Levar a palavra, porque a gente evangeliza às vezes lá na Praça Seca. Uhum. E vai que eu encontro com essa menina de novo, né? É verdade, então, eu tem que ter como uma falar de Jesus para ela, né? É isso mesmo, Cris. Parabéns. Meus irmãos, eu dei um testemunho aí para vocês, viu? Amém. Deus abençoe vocês, estão chegando. Diácono Joaquim, Galaxy J7 Prime, Deusdete, Cleide Werneck Virgílio, Carlos Menezes, Luciene. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos ao IBM. Deus abençoe. Amém. A turma está chegando aí devagarinho. Esse novo horário tem que se readaptar, né? Ele é mais corrido, né, para a chegada. O pessoal está chegando do trabalho, toma um banho. A outra no ônibus, a Luciene está no ônibus. Olha que chique, não perde. Cuidado com esse celular no ônibus, hein, Lu? Cuidado. Esse ônibus aí é o de Caxias? Não, aí tá tranquilo. Caxias não tem perigo, não. Fica à vontade aí, Lu. Show de bola. Aí, liga aí para todo mundo ver no ônibus aí a aula do Pastor Dani. É bom ver o esforço das pessoas, né? É verdade, verdade. Fala, Joaquim, dá uma palavrinha pra gente aí, Joaquim. Aí, essa semana eu vendo, o pastor Dário sempre pega no meu pé, que eu sou português, ele mandou uma mensagem para o grupo de homens, olhando, ele está mais português do que eu, hein? Aparência e tudo. Deus abençoe a todos aí. Amém. Tá? Seja bem-vindo. Verdade. Só falta eu cair em casca de banana. Isso é saudade. Está mexendo comigo que está com saudade. Saudade, é. É só ir para a vila, né? É pertinho, né? Vou comprar o passe dele para vir para Jardim Primavera. Não. Isso. Jamais. Aí, ó. Olha o Isaac aí reclamando já. É a turma Pastor aí, Dário, esse ano vocês trocam de igreja, né? Ano que vem, né? Aí o senhor vai para onde? Tu vai para qual igreja? Para Jacarepaguá? Mistério ainda, né? Mistério. Na Maranata, até o passado é incerto. Então, enquanto o pastor Paulo não bater martelo, ainda são suposições ainda. Vocês não sabem ainda. Está aguardando ainda está aguardando esse mistério ser revelado. Daqui a pouco é divulgado, lá para o final do ano, quando for dezembro. Agora, Cristiane, uma coisa é certa, é muito complicado para eu ir para uma igreja grande, Jacarepaguá, Meia, porque eu não sou pastor de tempo integral, eu sou pastor de tempo parcial. Tá. Aí eu tenho que trabalhar. Então, essas igrejas maiores, elas precisam de pastores de tempo integral para poder pastorear, entendeu? O Nova Iguaçu está liberado, então, pastor. Oi? Nova Iguaçu está liberado. Quem sabe, né? Até 31 de dezembro, quem sabe, né? Vai chegar em dezembro, o pastor Dário vai anunciar renovação com a vila. Renovação de contrato. O passe está sendo firmado lá. Boa noite, Deus abençoe. Ô, Júlio, Deus te abençoe, abençoe, Júlio. Meu pastor, o senhor que manda na sala. A hora que o senhor mandar começar, a gente começa. Sou só servo obediente. Então, são 8h03. Eu vou pedir, então, para o nosso irmão Virgílio fazer essa oração inicial. Virgílio, faz essa oração, querido. Amém, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez somos gratos por essa oportunidade de estar nos dando, de estar aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Declaramos total dependência a Ti, por isso estamos aqui diante de um Deus vivo e todo-poderoso. Aquele que todo poder foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. Pai, fala conosco através da vida do pastor Dário sobre essa aula que ele vai dar, que nós possamos estar absorvendo mais algo de Ti.
cada dia mais e mais, aprendendo da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quer dar um esclarecimento anterior, pastor? Vai embora, toca o barco. Deixa eu dar uma palavrinha anterior. Tá. Deus abençoe, irmãos. Tudo bom? Que bom que a gente está junto mais uma vez. Estamos na segunda aula desse projeto que foi colocado no coração do nosso diácono Claudemir, de estudar a respeito de uma literatura que fala sobre as diversas ideologias, né? Entendendo as cosmovisões, percepção e o que isso tem a ver com a nossa realidade. Então, caiu para mim a oportunidade de falar para vocês a respeito do liberalismo. A gente vai tentar falar alguma coisa nesse sentido, explicando o que é, qual é a origem, né? Formas Travou teu som, pastor. de entendimento, são as áreas em que o liberalismo nos procura. O que o liberalismo tem a ver com isso? Não é bom. Melhorou, me ouvindo? Não, travou, não deu para ouvir nada que o senhor falou. Deve ser a posição. Travou completamente. O que eu faço aqui? Deixa eu ver. Vou sair e entrar. Ok. Sai e entra de novo. Meus irmãos, Deus abençoe. Marcos Rogério, nosso seminarista, Claudionor. A gente precisa estar sempre orando, né? Orando sempre constantemente, porque vira e mexe, a gente começa a aula, passa o dia inteiro, não trava nada. Aí começa a aula, a gente tem problema de travamento, disso, daquilo. É sempre uma luta, né? A gente passa por isso no PG. Fala, meu pastor. Vê se melhorou agora. O senhor agora está onisciente, está em 2 telas. É mesmo? É. Verdade. Mas por que eu estou em 2 telas? Não sei. Deve ter um outro aparelho aí. Só tem um aparelho. Saiu. Ficou só o reflexo lá. Entendi. Vamos lá. Está dando para ouvir agora? Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu estava falando que a respeito do liberalismo, que é o tema da nossa aula de hoje, do nosso pensamento de hoje. É uma matéria bastante complexa em todo o seu contexto, mas a gente vai tentar esmiuçar isso da melhor forma possível para a gente poder entender. A gente vai falar sobre as diversas facetas do liberalismo, entrando na área econômica, na área política, mas vamos direcionar o mais rápido possível para o liberalismo teológico, né, para entender o que isso é e o que isso tem a ver com a nossa realidade de hoje, tá bom? Okay. Então, vai lá, Claudemir, coloca aí para a gente, por gentileza. Ótimo. Vamos lá, compartilhando tela. Tá aí, tela grande, está com o senhor. Muito bem. Então, a nossa ideia, o nosso raciocínio parte do princípio de entender as diversas ideologias e conseguir compreender de que forma essas ideologias elas influenciam a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, para que a gente possa caminhar nisso, a gente tem que primeiro definir o que é um liberalismo. Então, passa para mim, por favor, Claudemir. Então, diz aí, ó, econômica e social embasada nos ideais de liberdade individual e mercantil, em que toda a população deve ter direitos humanos iguais para garantir a livre concorrência no mercado. Pode passar. Nesse sentido, os governos adeptos ao liberalismo econômico e político devem promover liberdade singular e evitar imposições estatais, desenvolvendo uma sociedade justa e igualitária para todos, inclusive na distribuição de serviços e recursos públicos. Então, o que acontece?
A sociedade, há 200 anos atrás, ela vivia dentro de um conceito de governo que era estabelecido pela monarquia, né? Os governos eram monárquicos e o que estava abaixo de tudo isso, depois do rei vinha o clero, né? os nobres. Abaixo dessa escada hierárquica estava a burguesia, melhor situada, mas a maioria delas eram pessoas que viviam numa dependência total do governo, o Estado. Ele dominava completamente toda a vida do cidadão. Não podia comprar nada, ele não podia vender nada sem que houvesse uma atribuição real, uma determinação. Enfim, havia uma sujeição total da população em geral em relação ao Estado governante. Então, começaram a se pensar a respeito dessas questões de governança, de autoridade, de crescimento, de maturação, de envolvimento, de como prosperar, toda essa dependência que havia desses governos começou a questionar e surgiram diversas filosofias que vinham a inculcar na mente das pessoas. Havia o iluminismo. O que é o iluminismo? Era a época da iluminação, onde a pessoa começou a pensar. Então, as pessoas, principalmente a burguesia, começou a pensar a respeito da sua própria realidade, questionar a autoridade que estava acima dele. Começou a entender o seguinte: olha, para eu poder viver melhor, eu tenho que fazer um caminho, eu tenho que entender uma justiça própria. E começou a se pensar a respeito disso. A razão passou a ser o pensamento, a ideia, a ideologia, as atribuições, todas essas coisas começaram a entrar dentro do conceito de vida das pessoas. Isso criou uma série de transformações na vida das pessoas. Então, dessa forma, o próximo slide, pode passar. Pode passar, por favor. Então, dessa forma, uma das bases fundamentais dele é o individualismo. O que acontece? As pessoas começaram... Volta, por favor. As pessoas começaram a se olhar para si mesmo e pensar assim: por que eu tenho que ficar dando tanto dinheiro para o rei? Por que eu tenho que ficar sustentando o Estado? Por que eu tenho que ficar... Não, bota lá naquele... Dessa forma, uma das bases fundamentais. É o próximo. Esse aqui? Próximo slide, Claudemir. Por que eu tenho que ficar sustentando o governo? Esse aí. Por que eu tenho que ficar sustentando o governo? Por que eu tenho que ficar me matando para poder... Volta. Você está com o dedinho bastante afiado, Claudemir. Está pulando aqui. Volta um. É esse aí, não? Ah, tá. Entendi. Esse aí, deixa aí. Beleza. Então, por que eu tenho que ficar pensando de como que as pessoas... Como é que o governante está vivendo bem e eu aqui vivendo mal? Então, isso criou um modelo individualista. O liberalismo começa a libertar as pessoas a respeito de uma suposta visão que o Estado faz. Ele começa a pensar a respeito de como ele pode se livrar. Em outras palavras, ao não considerar a hierarquia social, cada ser humano se torna livre e igual perante o Estado e, portanto, vive em função das suas próprias necessidades. Então, o que acontece? Se eu entendo, né, que eu preciso considerar... Está dando para me ouvir? Está picotando muito, pastor. Se eu entendo que eu não preciso considerar... Espera aí, só um pouquinho. Está picotando muito o teu som.
Vê se melhorou alguma coisa. Fala alguma coisa. Melhorou? Alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Melhorou, o som melhorou. Então, tá bom. Então, olha o que acontece. Quando eu não considero a hierarquia social, quando eu não penso que eu devo sujeição a alguém que está acima de mim, uma autoridade, isso me torna livre e igual perante o Estado, ou seja, tudo que o Estado quer, eu também quero. O que ele quer? Ele quer sustento, ele quer dinheiro, ele quer todos os benefícios possíveis. Então, o indivíduo passa também a desejar que ele conquiste essas coisas, né? Então, pode passar o próximo slide. Então, é possível perceber, então, que esse movimento teve início com o iluminismo e as revoluções burguesas europeias. Então, lá 1700 e alguma coisa, na Revolução Burguesa Europeia, principalmente, começa a ver essa ideologia valorizando as pessoas de uma hierarquia, tendo o intuito de acabar com a monarquia e suas formas de controle social. Então, na verdade, o processo, a ideologia do liberalismo começa com uma revolução, né? Uma revolta que acontece entre alguém que era submisso a uma autoridade e ele não quer mais ser submisso a essa autoridade. Isso é importante entender, porque lá na frente, quando nós formos falar da teologia do liberalismo, ou liberalismo, essa interpretação, essa leitura dessa quebra de hierarquia, dessa quebra de ordem que existe dentro de uma sociedade. A partir disso, a teoria liberal demandava a livre e ampla concorrência no mercado, sem atuação e restrição do Estado, assim como exaltava a liberdade de expressão e de pensamento, tanto no universo ideológico quanto no religioso. Então, o que acontece? Se é liberdade total. As pessoas podiam falar o que quisessem, podia falar contra o rei, podia demandar contra a justiça, ele podia fazer tudo. É o liberalismo, né? E eles colocavam isso como uma ideologia muito interessante, exatamente porque eles vinham de uma experiência de muitos e muitos anos aprisionados em relação ao domínio que havia sobre eles dos nobres, né? Pode passar. No entanto, embora o discurso manifestasse a importância do desenvolvimento de direitos iguais com a livre concorrência econômica, as sociedades foram se tornando cada vez mais desiguais. Lógico, né? Lógico que se torna desigual. Porque se cada um é livre para fazer o que quiser, evidentemente, cada um vai querer ter mais do que o outro, né? Então, começaram as disputas internas, as disputas sociais, aquele desejo do ser humano de conquistar mais e mais, e essas coisas não acabaram. Então, não é porque uma ideologia pregava uma igualdade social, como, por exemplo, o comunismo, o socialismo, que prega, né, uma igualdade social debaixo de um Estado, de um domínio de Estado. O liberalismo prega uma igualdade social, mas sem uma demanda do Estado, né? Eles deixam de lado o Estado. É quase como uma anarquia, mas ainda vivendo debaixo de algumas regras. As sociedades foram se tornando cada vez mais desiguais, ocasionando problemas políticos e econômicos que, em conjunto com a destruição social da Primeira Guerra Mundial e as correntes socialistas e comunistas, levou o liberalismo a um fracasso. Então, a questão ideológica a nível governamental, ela entra em colapso quando, após a Guerra Mundial econômica, a Europa principalmente estava arrasada, não havia condições de subsistência em livre comércio, havia uma briga constante para se conseguir
alguma coisa para conseguir comida. Enfim, era o sacrifício que eles tinham que fazer. E, minha mãe conta que nessa época, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, que foi o período que ela viveu, havia uma demanda na Europa muito grave, muito grande, por causa da comida, né? Necessidade de comida. Não tinham o que comer. Imagina após a Primeira Guerra Mundial. Isso virou milhões de pessoas morreram. A Primeira Guerra Mundial foi uma das mais sangrentas guerras que houve em toda a história. Então, o caos se estabeleceu. Só um instantinho, por favor. Olá, meus irmãos. Pastor Dário deu uma pausazinha ali. Vai cair, né? Voltou? Pausa um pouco. Isso, faltam 9 minutos, pastor. Então, a Giovana está estudando lá na sala, na faculdade, né? Fazendo faculdade online. E o sinal está na sala. Eu estou na cozinha. Então, quando a porta aqui do corredor fecha, o sinal corta. Ah, entendi. Aí, cortando o sinal, eu não consigo. Está dando esse problema da nossa conexão. Entendeu? Aí, agora, ela veio fechar a porta aqui, porque eu estou atrapalhando, falando muito alto. Atrapalhando ela. Então, vou tentar falar um pouquinho mais baixo. Tá bom? Ver se vocês conseguem me ouvir aí falando um pouquinho mais baixo. Então, pode passar, meu amigo, os slides. Vamos lá. Nós temos dois principais nomes, pode passar, Claudemir, dois principais nomes teóricos do liberalismo, né? Existem diversos filósofos e teóricos que falam a respeito e pregavam a respeito da necessidade, não, volta um pouquinho, da necessidade do liberalismo, volta um. Pode voltar. Volta. Alô, está me ouvindo? Estou te ouvindo. O senhor quer que avance? Que volte um. Ah, volte um. Tá ok. Isso aí. Então, dentro dos teóricos do liberalismo, eu separei dois que são os dois mais significativos em relação a duas linhas do liberalismo. Um em relação ao liberalismo econômico e outro em relação ao liberalismo político. Adam Smith, ele era o pai, vamos dizer assim, o pai do liberalismo econômico, né? Com conhecimentos sólidos sobre economia e filosofia, Adam Smith contribuiu para a criação e o fortalecimento do liberalismo ao desenvolver a sua teoria laissez-faire. O que é a teoria laissez-faire? É chamada deixe ser, ou seja, o mercado se ajusta sozinho. Não precisa de uma interferência do Estado. O que ele pregava é que as demandas econômicas elas se davam de acordo com o mercado que se estabelecia. É aquela lei da teoria da mão invisível. O que é isso? O mercado se autocontrola, se autorregula. Se existe, por exemplo, uma alta demanda, uma alta quantidade de produtos para serem vendidos e uma procura baixa desses produtos, o preço aumenta. Se você tem muita coisa, gente procurando, muita coisa, pouca gente procurando, o preço cai. Se você tem um produto e pouca gente procurando, muita gente procurando, o preço sobe. Então, deixa eu explicar de novo. Você tem um produto para ser vendido. Se tem muita gente procurando comprar esse produto, o preço sobe, né? E se tem pouca gente procurando comprar esse produto, o preço baixa, né? Eu vi uma vez uma reportagem a respeito do valor dos carros nacionais. Por que os carros brasileiros são muito caros? E aí fizeram uma entrevista com um diretor alemão da Mercedes. Ele falou assim, o preço dos carros no Brasil é caro porque o brasileiro paga. Se o brasileiro não pagasse, o carro ia ser mais barato, né? É a chamada lei
do mercado, né? Então, eles colocam lá um preço. O brasileiro vai e paga aquele preço, eles vão aumentando cada vez mais aquele preço. Então, quanto maior a procura, maior o preço. Quanto menor a procura, menor o preço. Então, basicamente, isso era o que Adam Smith pregava a respeito do liberalismo econômico, a laissez-faire, essa instituição, esse jeito de pensar em que o mercado não pode ser ordenado pelo Estado. Nós já vimos em governos passados aqui no Brasil, por exemplo, regulação de preços de mercado, estagnação, congelamento de preço, você não podia aumentar o valor da gasolina congelada. Isso é regulação do Estado com o mercado. Isso gera algumas dificuldades e os adeptos da teoria do liberalismo são contra essas dificuldades. O segundo pai do liberalismo, pode passar, é o John Locke. Pode passar, Claudemir. Aí, coloquei nele agora. John Locke. Então, diz assim, enquanto Adam Smith era o pai do liberalismo econômico... Oi? Não, está aí, está na tela. Isso, está aí, está certo. Enquanto Adam Smith... Tá certo, estou vendo. Enquanto Adam Smith era o pai do liberalismo econômico, John Locke ficou conhecido como fundador do liberalismo político, lançando mão de ideias flexíveis para alavancar o poder privado e favorecer a ascensão da burguesia e, por consequência, dando base para a Revolução Francesa. Então, no liberalismo político, o que eles querem? Tomar o poder. Né? É colocar a burguesia, colocar o povo no poder, que mais tarde veio com a democracia, mas eles estavam na Revolução Francesa lutando para que isso acontecesse. Tem até aquela famosa foto de uma famosa francesa, que eu esqueci o nome, seminua, lutando lá no meio da guerra, carregando o povo, uma batalha nessa Revolução Francesa em 1789. Segundo a sua teoria, cada ser é livre para fazer o que quiser, desde que não prejudique a existência do outro, reforçando o ideal individualista do sistema liberal. Então, no sistema liberal político, se quiser, existe uma demanda lógica de razão, de empirismo, e que você faz o controle dessas coisas para poder manifestar a sua vontade, o seu querer. Né? Pode passar. Eu trouxe algumas características, pode passar, do liberalismo. Tá aí, características do liberalismo. Ampla e livre concorrência do mercado, individualismo e valorização do trabalho, diminuição das barreiras econômicas e medidas restritivas, valorização das leis, liberdade ideológica de expressão priorizando a tolerância quanto aos pensamentos contrários e opositores, e instituição da lei da oferta e procura, isso é, quanto mais produtos disponíveis no mercado, menor deverão ser os preços. Quando a gente olha essas características, elas são muito interessantes, porque, na verdade, elas trazem um conceito interessante, que ele beneficie outras pessoas. Né? O ser humano sempre tende a se valorizar, querer mais para si mesmo, querer mais para ele mesmo, e gerando uma série de problemas. Dentro desse mesmo conceito, né, desse mesmo pensamento, mais ou menos na mesma época em que surgem os conceitos de liberalismo econômico, liberalismo político, surge também um outro conceito dentro da linha do liberalismo, que é a teologia liberal. Pode passar, por favor, Claudemir. Pastor, falta um minuto. Vamos interromper esse para o senhor começar logo? Tá bom. Então vamos lá. A gente sai e entra. Tá bom, meus irmãos? Um minutinho. Você só aperta aí e a gente já volta. 1, 2, 3 e saindo.